Como que a gente trabalha com esse componente UCLA? Está com um delay aqui a minha imagem, só que eu quero que você entenda que o UCLA é um componente protético responsável pela confecção da prótese. Aqui é uma imagem que eu abordei nas outras lives, nas lives passadas, onde a gente deve ter pelo menos o conhecimento inicial de qual é a melhor indicação de cada implante. Então aqui é o implante hexágono externo, implante hexágono interno, o implante do tipo cone Morse. Então, doutor, eu não sei qual é a melhor indicação. Acompanhe as lives passadas, que aí você vai entender. Mas só para você não ficar meio que boiando aqui, né? A gente normalmente usa o implante do tipo hexágono externo para prótese múltipla posterior, o interno para prótese unitária posterior e o implante do tipo cone Morse para a região anterior, tanto unitária como múltipla, mas sabendo que o implante do tipo cone Morse também pode ser utilizado para prótese na região posterior, tanto unitária como múltipla, mas tem algumas indicações, e aí essas indicações mais precisas vocês vão saber aí nessas lives que eu vou estar abordando e também em algumas lives que eu já fiz. Então, se você não acompanhou mais uma vez, aproveita que está lá disponível no nosso canal do YouTube, corre lá e assista, porque eu tenho certeza que vai te ajudar aí para se desenvolver nessa especialidade. Então, vou mostrar aqui para você o que é o UCLA. Olha só, o UCLA é um componente protético que ele é utilizado para a gente fazer aqui a nossa prótese. Olha só, vou mostrar aqui para você aqui, ó. Veja bem aqui, isso daqui é um UCLA. O UCLA é esse componentezinho aqui, ó, esse componente protético. E aí existe esse UCLA aqui, é um UCLA plástico, ó, ele é de plástico, e aí ele é calcinável. Calcinável significa dizer que ele vai ser substituído ali pelo metal, então ele é um plástico que ele vai ser substituído, como o processo de enceramento, onde a gente faz o enceramento e a cera também é substituída ali por um metal no processo de fundição. Então, aqui é um UCLA, vou mostrar aqui para você, ó. Aqui é um UCLA, aqui é um outro UCLA, ó. Esse daqui é um outro UCLA. Então, nós temos, vou aproximar aqui, ó. Opa, ó. Nós temos esses 3 UCLAs aqui, só para você ver. E esses UCLAs aqui são UCLAs de implante. UCLAs de implante. Então, ó, vou mostrar, ó. Presta atenção aqui. Quero que você entenda o processo todo hoje aqui. Quero que você entenda todo o processo. Então, eu tenho o UCLA. Eu mostrei para você o componente protético UCLA. Deixa eu puxar aqui. E nós temos UCLA, existem empresas que chamam UCLA por outros nomes, mas a maioria das empresas chama UCLA. Tem UCLA, tem empresa que chama de coifa, então, ou seja, tem empresas que chamam, na verdade, você deve entender que UCLA é esse componente de plástico ali, é um componente protético de plástico, que ele vai ser responsável pela fundição do metal. Eu preciso dele para eu realizar uma coroa metalocerâmica. Então, o UCLA é um componente protético que ele é utilizado para a confecção de uma coroa metalocerâmica. E aí eu tenho UCLA de implante, então tem UCLA de implante, e eu tenho UCLA também do intermediário. UCLA de implante e UCLA de intermediário. E aí, se eu tenho UCLA de implante, significa dizer que eu tenho UCLA de implante HI, HE, e eu tenho UCLA de cone Morse. Se eu tenho UCLA de intermediário, significa dizer que eu tenho UCLA de munhão, eu tenho UCLA de mini pilar, eu tenho UCLA também aqui do pilar cone Morse ou cônico estético. Vamos colocar aqui, cônico estético.
Ah, professor, para que serve cada um desses componentes aqui? Cenas dos próximos capítulos. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar a respeito desses componentes protéticos aqui, porque eu acabei de mostrar ali para você que vai ter uma aula que a gente vai falar sobre prótese unitária. Olha, o munhão a gente usa para prótese unitária, o mini pilar a gente usa para prótese múltipla, vai ter uma aula sobre isso. O cônico estético ou pilar cone-morse, por exemplo, a gente usa, ou pilar cônico, como algumas empresas chamam, a gente usa para prótese unitária. E aí você vai entender para que serve esses componentes protéticos, esses intermediários, e aí você também vai entender para que a gente vai usar esses úcleas. Então, existem úcleas de intermediário e úcleas de implante. E aqui eu acabei de mostrar para você o úclea de hexágono interno, úclea de hexágono externo e úclea de cone-morse. Olha só, são os três aqui que tem, olha. Então, esse daqui é o úclea de cone-morse, esse daqui é o úclea de hexágono interno, ó. Porque o úclea de hexágono interno tem um hexágono aqui, ó, que vai adaptar esse hexágono, essa projeção do hexágono, vai adaptar no meu implante, internamente ao meu implante. Como, professor, não entendi. Olha só, eu vou te mostrar. Imagina aqui, ó. Eu tenho um implante hexágono interno aqui, ó. Vou desparafusar para você ver, ó. Esse aqui é um implante hexágono interno que eu tenho aqui. Esse hexágono aqui, ó, dessa pontinha, vai encaixar lá dentro desse hexágono, ó. Encaixou lá. Ó, tá encaixadinho aqui. Opa. Ó. E aí, se está encaixadinho aqui, eu, né, adaptei agora esse úcleo no meu implante. E aí, feito essa adaptação no meu implante, olha só que interessante. Eu vou adaptar o úcleo. Imagina só que esse úcleo aqui, ele vai ser responsável para o técnico fazer um enceramento. Eu vou fazer aqui. O úcleo vem desse tamanho. E aí o técnico vai marcar aqui a medida interoclusal mais interessante para ele cortar esse úcleo. Vou fazer aqui para você ver isso. Olha só. Vou mostrar isso para você agora. Vou pegar aqui ver se eu pego um disco aqui para eu cortar essa úcleo. Vamos fazer. Vou fazer o trabalho do técnico para você entender para que serve esse componente protético, ó. Vou cortar aqui. Vou mostrar aqui para você agora, ó. Deixa eu pegar aqui, vou cortar aqui para você ver. Deixa eu ver minha mão onde que tá. Tá bom aqui, pronto. Só para você, vou cortar aqui um pedacinho dele no espaço protético. Aqui, ó. Vamos dizer que eu cortei aqui, ó. E aí eu vou parafusar, então, agora esse componente protético ali. Opa, coloquei o parafuso errado. Deixa eu colocar aqui. Mas esse dá também. Ó. Coloquei aqui esse componente protético aqui, ó. No espaço protético agora, mais interessante para mim. Eu vou parafusar aqui para você ver. Eu vou adaptar aqui então agora. Eu adaptei esse componente protético. Imagina que dá para tirar mais um pouquinho. Parece que ficou um pouquinho alto. Mas é só para você entender. Aí eu venho aqui, o técnico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um enceramento aqui agora. Então eu vou fazer um enceramento. Eu vou só simular um enceramento para você entender. Eu não vou fazer um enceramento todo aqui não. Então vou pegar aqui pegar aqui uma cera, só para você ver aqui agora.
começar a inserar aqui, ó. Eu vou inserar um dentinho aqui. Então é assim que faz o metal. Então o técnico vai começar a fazer um enceramento aqui e aí a gente vai fazer o metal assim. Tá? Eu não vou fazer o enceramento aqui todo não, senão a gente vai perder muito tempo. Então eu fiz um enceramento, imagina bem que eu fiz todo um dentinho aqui. Só que a gente faz o dente, obviamente, com as dimensões reduzidas, para depois eu ter espaço para a aplicação da porcelana. Né? Então, eu venho fazendo aqui todo o meu enceramento. E aí, depois, feito o enceramento, o técnico ele vai realizar a fundição desse enceramento. Imagina que aqui eu encerei um dente, né? Eu fiz um enceramento de um dentinho, deixa eu tirar aqui. Então, olha só que interessante. O UCLA serve para isso. Eu fiz o enceramento aqui desse dentinho. Ó, vou tirar aqui. Fiz o enceramento, imagina bem que aqui seria o meu enceramento. E aí, esse enceramento foi transformado depois em um metal. Então, esse metal, ele está aqui, ó. Esse metal está aqui, ó. E aí eu venho aqui e faço o parafusamento desse metal agora aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você ver. Olha ali. Então, esse metal foi feito por meio do UCLA calcinável. Então, nós temos UCLAs calcináveis e esses UCLAs de plástico calcináveis, eles são utilizados para realizar o metal, entendeu? Eles são utilizados para realizar o metal, então preciso que você saiba disso. Só que existe também o UCLA que ele não é calcinável, é um UCLA, por exemplo, o UCLA de titânio. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, nós temos o UCLA que ele é calcinável, ele é utilizado para fazer uma prótese, uma coroa ali metalocerâmica. E aí, mas ele também é utilizado, professor, para fazer a prótese protocolo. Ele é utilizado, mas a prótese protocolo em resina, eu preciso também de um UCLA ali. Precisa. Mas o UCLA também pode ser um UCLA metálico, um UCLA de titânio. Esse UCLA de titânio, ele é utilizado, então o UCLA aqui, olha, ele pode ser UCLA plástico. Então vamos colocar aqui, UCLA pode ser plástico, e pode ser UCLA de titânio. UCLA de titânio. E aí esse UCLA de titânio a gente utiliza para fazer uma prótese provisória. Vou dar o exemplo aqui agora para você. Só que, via de regra, a gente trabalha muito com esse UCLA aqui, ó, UCLA plástico, para a gente realizar o nosso trabalho final, tanto sobre o implante quanto sobre o intermediário.